Samuca já disse que não vai comigo. Ah lá vem ele lá. Eu vou pedir mais uma vez. Quem sabe ele muda de ideia. Oi, Samuca! Olá, preciosa! Quanta alegria em me ver! Eu estou muito feliz em te ver mesmo. É que eu tive uma ideia muito boa. E lá vem! Qual é a ideia, minha amiga? O que você acha de ir no Rio buscar pedrinhas novas para minha coleção de pedrinhas? De novo isso, preciosa! Mas hoje eu queria descansar! Por favorzinho! Você tá me pedindo isso a semana toda, preciosa! Você não se cansa? Não, eu quero tanto ir que nem me importa de ficar implorando o dia todo pra você. Ai, preciosa! Você é muito insistente! Mas tudo bem, vai! Você venceu! Vou com você ao Rio! Muito obrigada! Samuca, eu tô muito animada! Ai, preciosa! Mas antes de irmos, que tal a gente contar a nossa parábola de hoje? Acho ótimo! E qual vai ser? Você me deu uma grande ideia! Hoje eu vou contar a parábola do amigo insistente! Essa sou eu, né? É mesmo! Insistente é aquele que pede até conseguir! Igual você com suas pedrinhas no rio! Pois bem, havia um homem que estava em casa e já era tarde da noite. Então... Já está tão tarde, melhor colocar as crianças para dormir. O dia de trabalho hoje foi cansativo e eu preciso muito de uma boa noite de sono. Crianças, vão já para cama. Amanhã vocês brincam mais. O papai está cansado e precisa dormir. Muito bem. A cozinha já está arrumada, as crianças na cama. Vou poder descansar agora. Nossa, vou receber um amigo aqui em casa, de viagem, e ele vai chegar com fome. E eu não tenho nada para dar para ele comer. Já é tarde, já está tudo fechado. O que eu vou fazer? Já sei! Vou na casa do meu vizinho. Ele deve ter um pão para me emprestar. Amigo! Me atenda, por favor! Quanto barulho a essa hora da noite? O que está acontecendo? Parece que estão batendo na porta, mas quem será? Já é muito tarde. Eu acho que eu vou fingir que eu não ouvi até a pessoa ir embora. Amigo! Preciso da sua ajuda! Parece com a voz do meu amigo, mas já tá tarde, a cama tá tão quentinha. Vou esperar mais um pouco para ver se ele vai embora. Amigo! Me responda! Meu Deus, mas que homem insistente! Que é? O que você precisa? Olá, meu amigo! Eu preciso da sua ajuda! Vou receber uma visita hoje e não tenho nada para dar para ele comer! E já está tudo fechado! Você poderia me dar 3 pães, por favor? Já passa da meia-noite. Já é tarde, meus filhos já estão dormindo. Não vou te atender agora. Por favor, meu amigo! Me dê só 3 pães e eu vou embora! Ai, tudo bem, você ganhou. De tanto insistir, toma aqui os seus pães. E me deixe dormir agora, hein? Muito obrigado, meu amigo! Amanhã eu te devolvo! Então o homem voltou a dormir. E seu amigo voltou para casa todo feliz com os pães que havia ganhado. Ele foi até mais insistente que eu, não é mesmo, Samuca? É verdade, meu amigo. Mas o que você entendeu dessa história? Que a gente tem que pedir várias vezes quando a gente quer alguma coisa? Isso mesmo! Só que essa história fala sobre oração.
E hoje a gente vai ler esse salmo curto, um salmo de apenas 5 versículos, mas não se engane, ele é curto, mas traz verdades profundas e preciosas, ensinamentos preciosos, que abrangem áreas da nossa vida, áreas que constantemente nos trazem ansiedades e nos geram medo, que são os nossos projetos, a questão da proteção, nós estamos falando aqui dessa questão da proteção, da provisão e da família. Esse salmo ele vai trabalhar 4 áreas que geralmente trazem essa insegurança na nossa vida. E eu acho que isso é válido, especialmente nos dias onde nós estamos vivendo, né? Nós não sabemos, não temos muita convicção dos nossos planos, dos nossos projetos, o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Proteção, né? Especialmente nessa questão da pandemia. E aí geram outra insegurança esse tempo, que a provisão, né? Será que eu vou ter o trabalho amanhã? Será que eu vou ter o pão amanhã? Será que eu vou ter o sustento? Será que o governo vai quebrar? Será que as empresas vão quebrar? O que vai acontecer? E a família, muitas famílias estão em colapso nesse tempo, né? É muita insegurança, é muita pressão. E esse salmo ele vai falar exatamente dessas 4 áreas da nossa vida, e ele vai nos trazer verdades que vão fortalecer a nossa fé. Eu creio que nós sairemos daqui hoje com a fé mais fortalecida no Senhor. Então se coloca de pé para que a gente possa ler esse Salmo 127. Nós usamos a versão NVI. Se você não tem a Bíblia, nós vamos projetar o texto. Vamos ler juntos a palavra de Deus, ouça com fé a palavra do Senhor. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, Pai, a Tua palavra que está aberta diante de nós, Pai. Pedimos que nessa manhã, Pai, ela possa nos trazer verdades, Deus, libertadoras, que ela possa falar aos nossos corações, que ela possa nos mostrar ao Deus a qual nós servimos, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, e que nós podemos descansar no Senhor, Deus, na Tua provisão, no Teu cuidado, Deus, em todo o tempo, Deus. Que a Sua palavra possa encontrar no nosso coração solo fértil, Deus, para produzir frutos, Pai. Que nós possamos ser ouvintes, praticantes da Tua palavra, Deus, que colocam em prática aquilo que nós temos aprendido. Dependemos da iluminação do Espírito Santo para que isso aconteça, Pai. Pedimos que Ele haja nas nossas vidas nessa manhã, Pai. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Este salmo, ele faz parte de um conjunto de 15 salmos, que começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, chamado de Salmo de Romagem, Salmo de Peregrinação. Algumas outras versões vão falar Salmo de Degraus. Estes salmos, eles eram usados pelos judeus na peregrinação que os judeus faziam a Jerusalém. Os judeus eles eram orientados pela lei de Moisés a frequentar anualmente ao menos uma das 3 grandes festas da nação de Israel. Então, à medida que eles saíam da sua terra e iam até Jerusalém, a gente tem que se lembrar que a viagem não é como a nossa de hoje, né? Você pega um carro, um ônibus e vai. Eles iam muitas vezes montados nos seus jumentos, eles tinham que carregar consigo todas as suas bagagens que eles levariam, os animais que seriam sacrificados no templo, seus filhos. Então você imagina que não era uma viagem fácil, né? Era uma viagem cansativa, debaixo de sol forte, muitas vezes no deserto. E no caminho eles iam cantando estes salmos que são os salmos de romagem. Eles iam cantando, preparando o seu coração para quando eles chegassem lá, estar com o coração preparados diante de Deus, edificando a sua fé, louvando a Deus. E quem escreveu esse salmo foi Salomão, filho do rei Davi, um rei que foi muito abençoado por Deus, foi um homem de muitas realizações, um homem que possuiu riquezas insondáveis,
e uma sabedoria extraordinária. Então acho que a gente tem alguma coisa para ouvir de Salomão, né? Com certeza. Salomão, ele ficou conhecido por sua sabedoria no seu tempo. Em 1 Reis, no capítulo 4, nos é contado que a sabedoria de Salomão era tanta que as nações vizinhas, os reis, as pessoas, vinham até Salomão para se assentar aos pés dele e ouvir o que ele tinha para falar. Ele compôs mais de 3.000 provérbios, alguns nós temos na nossa Bíblia, mas ele compôs mais de 3.000 provérbios e ele compôs mais de 1.000 cânticos. Então Salomão era um homem muito sábio. A Bíblia fala que não existia ninguém no seu templo ali na região, no Egito, que fosse mais sábio do que Salomão. A gente sabe do episódio onde ele pede para Deus, né? Deus fala, o que você quer, Salomão? Ele podia pedir qualquer coisa. E ele fala, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero entendimento. Então Salomão era um homem muito sábio. E Salomão também ficou conhecido por toda a sua glória e por toda a sua riqueza. O próprio Cristo, né, usou como exemplo, quando ele está falando no Sermão do Monte, ele fala, né, aquela famosa frase, nem Salomão em toda a sua glória, né, falando dos lírios dos campos. Salomão também era um rei empreendedor, gente. Salomão executou vários projetos, se você for ler a biografia dele. Ele foi responsável, talvez, pela obra mais importante ali em Jerusalém, que foi a construção do templo, onde o povo iria oferecer o holocausto, o sacrifício a Deus, adorar a Deus, onde a Arca da Aliança iria ser colocada. Se você dá uma lida na construção desse templo, você vai falar, gente, e olha que aquele templo de Salomão de São Paulo é furada, tá? Esse negócio de ficar copiando o templo. Aquilo foi algo para aquele tempo, mas Salomão ele fez uma obra bilionária ali, com ouros, madeiras, e foi algo monumental. Mas nós temos que entender que o povo que saiu do Egito já estava 480 anos sem um local para adoração, sem um templo. E aí Deus escolhe Salomão para erguer esse templo. Salomão ergueu esse templo maravilhoso e Salomão também construiu um palácio, um local para sua habitação. Agora, interessante, por que eu estou falando sobre isso? Porque diante disso tudo, Salomão foi um cara sábio, que muitas pessoas admiravam, Salomão tinha poder, Salomão tinha glória, Salomão era um empreendedor, mas diante disso tudo, Salomão tinha uma convicção no seu coração. E essa convicção ele expressa bem no primeiro versículo. Leia comigo, quando ele fala assim, olha, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar a construção. Que interessante a fala de Salomão, né? Sejamos sinceros. Normalmente, não é comum nós vermos homens que realizam grandes coisas, homens poderosos, homens que são grandes empreendedores, dizendo assim, olha, eu construí tudo isso, mas foi a mão de Deus que estava comigo. Não é assim normalmente. Normalmente, homens, pessoas de sucesso, o que eles fazem? Eles batem no peito e falam, isso fui eu, foi a minha capacidade, foi o meu esforço, eu trabalhei duro. Na verdade, acho que não precisa nem de muito, né? Muitas vezes a gente constrói uma meia água e a gente fala, essa casa foi o suor do meu braço, foi a minha força. Essa carreira, quem conquistou fui eu, me dediquei muito. Essa empresa, você está vendo essa empresa? É fruto do meu trabalho, foi a força do meu braço. E Salomão, ele parecia não ter essa convicção. Apesar de todo o sucesso que ele teve, ele fala, se não for o Senhor que constrói a casa, em vão trabalha, né, na construção. Na minha infância, eu tive muita proximidade com os meus avós paternos. Meu avô, por parte de pai, foi para mim, boa parte da minha vida, como um segundo pai. E talvez alguns aqui conheçam, né? E meu avô veio, ele já é falecido, né? Mas ele veio do Líbano, do Oriente Médio, para Itajubá, com apenas 22 anos. E ele, como ele mesmo contava, ele veio fugindo da guerra, de uma situação muito difícil, né? De muita escassez, somente com a roupa do corpo. E quando ele chegou no Brasil, com alguns anos, né, meu avô trabalhou duro e ele prosperou financeiramente à época. Só que tinha um detalhe, o meu avô não acreditava em Deus. Eu me lembro desde moleque ele falando assim, ainda mais na adolescência, né, a gente conversando com ele, ele falava assim, Deus não existe, meu avô falava, Deus não existe, Deus é a invenção do homem. É como quando o homem está desesperado, ele clama a Deus, ele tá inventando um lugar para ele colocar a fé dele. Meu avô tinha essa convicção.
No final da vida, acho que ele lutou um pouquinho com isso, mas a boa parte da vida dele, ele passou com essa convicção. E meu avô, ele gostava muito de fazer discurso. Quando a família se reunia, tinha uma festa de Natal, tinha um jantar, alguma coisa. Na hora que estava ficando ali, a festa estava ficando animada, a gente já esperava. Se ele ficasse de pé, a gente falou, vai vir um discurso aí, né? E aí, ele ficava de pé e fazia o discurso. E começava, né? Quando eu vim do Líbano, eu não tinha nada, cheguei no Brasil com uma mão na frente, uma atrás, e com muito trabalho eu consegui tudo que eu tinha. Claro que ele não falava somente das coisas financeiras, mas também ele olhando a família ali, eu acho que ele se alegrava com aquilo. Mas ele não cria que Deus era quem tinha dado aquela provisão para ele. Ele não tinha essa fé que aquilo tudo que ele havia conseguido foi obra de Deus. Para ele, na convicção dele, aquilo tudo tinha sido esforço do seu trabalho, fruto do seu braço. E qual que era o grande problema que isso trazia na vida do meu avô, que era visível? Que era, primeiro, porque não traz glória para Deus, ok, mas ele não cria em Deus. Mas um problema que era visível na vida do meu avô é que ele vivia constantemente com depressão e ansiedade. Porque a partir do momento que você pensa assim, eu construí, eu fiz, foi o meu braço, foi o meu suor, quem que vai ter que manter todas essas coisas? O seu braço, o seu suor, o seu esforço. Afinal, se foi você que ganhou, você vai ter que manter. E com isso vem a preocupação e a ansiedade, porque uma hora as coisas começam a ruir na vida, uma hora as coisas começam a desmoronar. E foi isso que aconteceu. Agora, se nós construímos um pensamento como o de Salomão, o pensamento do seguinte, não, ok, eu construí, eu fiz, eu prosperei, mas quem me deu foi o Senhor. Olha, quem está por trás de tudo é o Senhor. No momento onde nós passarmos por aflições, no momento onde os nossos planos e projetos não derem certos, e isso vai acontecer, nós podemos dizer como Jó, quando ele diz, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É a primeira lição que nós podemos aprender, a primeira aplicação que nós podemos tirar desse primeiro ponto, não é que nós não devemos fazer projetos, não é que nós não devemos nos esforçar, nós devemos ter planos, nós devemos ter projetos, nós devemos trabalhar duro pelos nossos projetos, nós devemos nos empenhar sim, mas sempre com uma certeza no coração, que tudo, no final das contas, vem de Deus. Que se Deus não estiver nesse meu projeto, que se Deus não estiver nos nossos projetos, seja uma construção de uma casa, seja uma faculdade, seja o trabalho, seja uma família, que se Deus não estiver nesse nosso projeto, como diz o Salomão, inútil será esse projeto. E aí eu imagino que Salomão ele fala inútil em dois sentidos. Vai ser cansativo, vai ser enfadonho, porque é Deus quem faz as coisas acontecer. Agora também tem o outro lado de inútil. Talvez uma pessoa sem Deus ela pode até alcançar o seu projeto, pode até alcançar a sua realização. Mas sem Deus nesse projeto, tudo isso foi em vão. Tudo isso foi em vão, não valeu a pena. Projetos, meus irmãos, projetos e sonhos que não são feitos, que nós não planejamos para glorificar a Deus, para abençoar outras pessoas, para pensar na expansão do reino de Deus. Projetos que nós fazemos que buscam unicamente, preste atenção, que buscam unicamente a nossa satisfação pessoal, nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes eles podem ser projetos inúteis. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar projetos que vão nos edificar. Não, mas se o único objetivo do nosso projeto, do nosso plano, é a nossa realização pessoal, se nós, quando projetamos, não pensamos como isso vai trazer glória a Deus, como isso vai avançar o reino de Deus, como isso vai abençoar as pessoas ao nosso redor, possivelmente esse projeto que nós fazemos, eles são projetos inúteis. Nós temos que nos atentar a isso. Agora, como rei de Jerusalém, Salomão também era responsável pela proteção ali da cidade e do povo, né? E certamente isso era um motivo de preocupação para Salomão. Jerusalém, como nós vimos algumas semanas atrás, era uma cidade murada. E nas cidades muradas de antigamente, os guardas ficavam em cima, os sentinelas eram chamados de sentinelas, e quando eles viam perigo, quando eles viam que o inimigo estava vindo, eles avisavam, né,
O povo que eles estavam na iminência de sofrer um ataque. Agora é interessante que Salomão ele faz uma segunda afirmação em relação à proteção. Ele fala assim: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil montar guarda. Preste atenção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, ele está falando, vai ser inútil colocar sentinela, vai ser inútil colocar guarda em cima. Se não for o Senhor, vai ser inútil. Se você está acompanhando essa série, você vai se lembrar, eu acho que 3 semanas atrás nós estudamos o Salmo 46, um salmo que foi composto numa situação delicada de Jerusalém, quando essa estava sitiada pelo maior exército do mundo, o exército assírio, que seria comparado hoje ao exército dos Estados Unidos, né? Um exército poderosíssimo que estava destruindo ali todas as nações ao redor, e o rei da Síria chega para Ezequias, o rei da época, e fala assim: renda-se, ou eu vou destruir, eu vou entrar e vou destruir Jerusalém, renda-se. Mas Ezequias, ele era um rei habilidoso, ele manda que os homens reforcem as muralhas, a gente viu isso, ele coloca sentinelas, ele faz tudo o que ele deveria fazer. Mas Ezequias, que era um rei muito temente a Deus, assim como Salomão, ele faz a seguinte afirmação, no Salmo 46, 1 e 7, ele fala: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele está afirmando com outras palavras, ele está dizendo a mesma coisa que Salomão. O que ele está falando? Olha, se Deus não guardar a nossa cidade, será inútil as muralhas, serão inúteis as sentinelas. O que isso quer dizer? Será que nós não devemos nos preocupar com a nossa proteção? Será que você deve falar assim: se Deus que está guardando, então eu vou dormir com a janela aberta, eu vou dormir com a porta aberta, eu vou ficar tranquilinho, eu não vou trancar o carro não, vou deixar a chave ali na ignição, é Deus que está guardando. Não, esse texto não é um convite a isso. Esse texto não está dizendo que você não deve investir em sistema de segurança. O nosso irmão trabalha com isso, né? Com alarmes, que você não deva fazer a sua parte na proteção, que você não deva fazer nenhum seguro no carro. Esse texto de maneira nenhuma é um convite a isso, mas ele está falando, você pode fazer tudo isso, mas não confie que a sua provisão vem dessas coisas. A sua proteção, ela vem de Deus no final das contas. Como alguns sabem, eu vivi no Rio de Janeiro por 6 anos, uma cidade belíssima, conhecida por ser muito bonita, né? E de contraste. Mas uma cidade também de uma violência desenfreada e cruel. Cruel. E não foram poucas as vezes em que eu ouvi de familiares, de amigos, algo do tipo: sai de lá, você está brincando com perigo, né? O que você está fazendo lá? Volta, está de baixo, tão tranquilo, vai para outro lugar, né? Vai para São José dos Campos, vai para qualquer lugar, sai do Rio de Janeiro, né? E tinha algo que não tinha muito como fazer, porque o meu trabalho ali, tanto o trabalho quanto os trabalhos da igreja, ele muitas vezes exigiam que nós estivéssemos dentro da comunidade. Muitas vezes eu me via ali dentro da cidade de Deus, com meninos passando com armas, né, nas costas, e eu falava: gente, isso aí era coisa de filme, né? Eu só via nos filmes, aqueles meninos vendendo ali, pedindo uma oração ora pelo nosso ponto aqui para que Deus abençoe. Não, meu irmão, isso a gente não pode orar, não. A gente pode orar por você, mas orar por isso não dá. E enfrentando situações, muitas vezes de risco. Teve situação onde uma vez um policial colocou a arma na minha cara, porque simplesmente eu me assustei numa situação na comunidade e falou: o que você está aprontando aqui? Graças a Deus que eu estava com a Bíblia na mão. Eu falei: não, eu só vim falar de Jesus para as pessoas. Mas situações terríveis. Mas dentro disso tudo, eu buscava fazer a minha parte, que cabia ali dentro do rio, né? Eu sabia que eu deveria evitar certos lugares, eu deveria evitar certas situações. Pela primeira vez na vida, eu fiz um seguro para o meu carro. Quando eu voltei para Itajaí, eu falei assim: eu não preciso mais de seguro, vamos cancelar o seguro. Talvez você pode falar que tem perigo também, mas perto de lá eu acho que está tranquilo. E eu me guardava lá, né? Eu buscava proteger a mim e a minha família. Mas uma coisa que eu sempre tive em mente, eu acho que esse salmo ele sempre via na minha mente quando eu estava lá no Rio, era que se o Senhor não for meu protetor, que se o Senhor não me guardar, seriam inúteis todas as outras formas de proteção, né? A gente vive numa cidade, gente, Itajubá é uma cidade super tranquila em relação à violência.
Talvez alguns podem falar assim, não, mas tem um pouco de violência. Tem, mas perto do que a gente vê em alguns lugares do país, do norte, nordeste, alguns lugares aqui do próprio sudeste, nós somos uma cidade privilegiada em relação à segurança. Os nossos índices são índices baixíssimos, né? Dificilmente nós iremos viver com temor aqui nessa questão. Mas outras coisas podem nos roubar a paz e a proteção em relação, a paz e a segurança em relação à proteção. Eu acho que um dos casos que nós podemos aplicar o princípio desse texto é na questão da pandemia que nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando há um ano um inimigo invisível, um vírus que tem assolado o mundo, um vírus que tem assolado o Brasil, e antes parece que estava mais longe, né? Agora a gente vê ele assolando a nossa cidade. Já dizimou mais de 250 mil pessoas no nosso país. E nesse tempo, não são poucas as pessoas que estão entrando em crise de pânico, que estão sendo dominadas pelo medo de contrair essa doença, pensando, como eu vou lutar, né? Como eu vou lutar com um vírus? Como eu vou lutar com algo tão pequeno? E se esse vírus alcançar meus familiares? E se esse vírus alcançar minha mãe? E se esse vírus alcançar alguém de mais idade? O que esse texto tem a nos ensinar sobre essa questão? Eu já comentei uma vez sobre isso aqui. Nós devemos, diante dessa pandemia, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos nos proteger. Nós devemos redobrar a nossa atenção. Nós devemos evitar aglomerações, isso é importante, gente. Precisamos ser conscientes da nossa parte diante disso tudo. Nós precisamos, é difícil, mas precisamos usar máscaras a maior parte do tempo. Nós precisamos ali carregar um álcool em gel, limpar sempre as mãos, lavar as mãos, mas nós não podemos nos esquecer, por trás disso tudo, que existe um Deus. E que se Ele não for o nosso guarda, nós poderemos fazer tudo isso em vão. Tem muita gente, como eu falei, sofrendo com crises, com uma ansiedade de que algo possa acontecer. Isso não vai acrescentar nada às nossas vidas. Nós precisamos de uma visão equilibrada das coisas nesse tempo. Nós precisamos encontrar o entendimento de que Deus, o Deus soberano, é o nosso protetor. E de que no final das contas, é Ele quem nos guarda. Deus, Ele nos guarda do exército dos inimigos, como nós vimos no Salmo 46. Deus nos guarda do mal, da violência, mas Deus também nos guarda de um vírus. Nós precisamos ter essa fé no nosso coração. Deus está nos guardando. Então Salomão, ele pinta esse primeiro quadro, falando sobre o Deus que, se não estiver nos nossos projetos, serão em vão. Ele pinta o segundo quadro da proteção, ele fala que se o Senhor não vigia, em vão nós vamos vigiar. E ele agora vai entrar no terceiro quadro, a provisão. Ele fala no versículo 2, ele fala, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Nós temos que entender aqui que Israel, a nação de Israel, era uma sociedade agrária, que vivia, do cultivo, vivia das colheitas. E normalmente as pessoas que vivem de colheita, aqui na nossa região a gente tem bastante produtor rural, bastante pessoas que vivem disso. Essas pessoas, elas acordam cedo para trabalhar, para ir para a lida. Eu tinha um pai de um colega meu que ele era produtor rural, ele acordava 4 ou 4h30, ele tomava café 5h30 da manhã, 10h30, 11 horas ele almoçava, às 3 era o café da tarde, às 6 jantava e às 7h30 estava dormindo. 7h30, 8 horas. A vida de um trabalhador rural é assim. E o interessante é que ninguém que acorda cedo gosta de dormir tarde. Todo mundo, quem acorda cedo, geralmente gosta de dormir cedo. E ninguém que acorda tarde gosta de dormir cedo. Geralmente é assim, Mas Salomão, ele está ilustrando a imagem aqui de uma pessoa que ela acorda lá cedinho, 5 horas da manhã, está de pé, vai dormir 11 horas, meia-noite. E por que Salomão está falando que essa pessoa faz isso? Que ela trabalha muito. É aquela pessoa que está o dia inteiro trabalhando. E Salomão está falando, não adianta nada essa pessoa trabalhar do nascer do sol ao pôr do sol, dormir tarde, trabalhar que nem louco, se Deus não o abençoar. Será uma vida infeliz, é o que Salomão está falando. Salomão está falando, para que serve todo esse frenesi
se ele não tem tempo para desfrutar do seu trabalho, se ele não tem tempo para desfrutar dos seus filhos, se ele não tem tempo para desfrutar da sua família, dos amigos, se ele nem mesmo consegue dormir bem? Infeliz, inútil trabalhar dessa forma. Todos nós conhecemos pessoas que a vida gira em torno do trabalho. É trabalho, a pessoa não tem paz, não tem sossego, não consegue curtir a família, não consegue curtir o que ela tem. Está sempre em busca de mais riqueza, ansiosa pelo amanhã. E Salomão está falando, é inútil viver dessa forma. Se Deus não abençoar, não adianta você trabalhar feito um louco. E você pode até conseguir riqueza, mas você não vai desfrutar dessa riqueza. E o que Salomão está fazendo aqui, ele está comparando a vida dessa pessoa que vive dessa forma com a vida de alguém que confia em Deus. O contraste aqui de Salomão não é de um cara trabalhando muito dessa forma e o outro deitado em casa, de braço cruzado, falando assim, Deus dá aos seus amados enquanto ele dorme, então vou tirar um cochilo aqui, né? Poxa, né? Para que eu vou trabalhar? Vou tirar um cochilo que Deus vai me abençoar e vai me dar. Vou jogar uma partidinha de FIFA aqui, vou ficar tarde aqui maratonando no Netflix, está tranquilo. Deus vai dar provisão. De maneira nenhuma, não é esse o exemplo que Salomão está dando. Salomão, ele fala sobre a preguiça em Provérbios 6, quando ele fala, olha, preguiçoso vai ter com a formiga. Olha a formiga, elas trabalham duramente, elas não têm governantes, elas não têm gerentes, e elas trabalham duro, elas ajuntam para o inverno. A Bíblia, ela é contra a preguiça. Paulo, ele chega a falar no Novo Testamento, tá bom, não quer trabalhar? Que você não coma. Na Bíblia não tem espaço para preguiça. Na Bíblia não tem espaço para corpo mole. Na Bíblia não tem espaço para marmanjo ficar sendo sustentado por pai. Isso não é uma visão bíblica. Na Bíblia não tem espaço para, relaxo. Na Bíblia tem espaço para trabalhar duro, mas trabalhar duro confiando em Deus. O contraste que Salomão faz aqui são de dois trabalhadores. Os dois trabalham duro. Os dois acordam cedo, os dois vão para o campo. Os dois vão lá, se empenham, plantam. Só que um confia na força do seu braço. Então ele trabalha o dia inteiro. Aí ele volta lá no campo, será que deu certo? Ele fica ansioso, e se chover? Meu Deus, e se acontecer alguma coisa com a minha colheita? O outro volta para casa e fala, eu fiz minha parte. Agora, quem dá o crescimento para a semente é Deus. Quem manda a chuva é Deus. Quem faz a planta crescer é Deus, não sou eu. Ele deita a cabeça e dorme. A minha parte eu fiz. Não é maravilhoso? Não é libertador essa verdade? Muitas vezes, meus irmãos, a nossa falta de descanso, ela revela quando nós não conseguimos chegar no final do dia, descansar e desligar. Isso serve para cada um de nós, eu creio que todos nós enfrentamos isso. Revela a nossa falta de fé na provisão de Deus. E nós temos que nos perguntar, com que frequência eu consigo descansar? Será que eu sou assolado por questões e mais questões durante a noite, não consigo dormir, eu deito e fico pensando, e se acontecer tal coisa? E se o mercado não melhorar? E se? E aí a gente não consegue deitar e descansar. Trabalha arduamente de dia e de noite, vai deitar para dormir e não consegue dormir. Isso muitas vezes revela uma falta de fé no nosso coração, uma desconfiança de um sustento que vem do nosso Pai Celeste. Não deveria ser assim nas nossas vidas, né? Não deveria. Cristo, na sua passagem no Sermão do Monte, ele fala, olha, não andeis ansiosos. Vocês sabem que o vosso Pai Celeste cuida de vocês. Você sabe que Ele vai suprir todas as suas necessidades básicas. Se Ele cuida dos pássaros, que eram os animais mais baratos da época, se Ele cuida do lírio dos campos, que vai ser jogado para virar palha amanhã, por que Ele não vai cuidar de vocês? Por que Ele não vai cuidar de vocês? Tim Keller fala algo muito interessante. Ele fala, se você sabe que aquele que o ama de forma perfeita tem o comando completo da história, você será capaz de dormir bem. Se você sabe que aquele que o ama de forma perfeita, Deus, tem o controle completo da história, você será capaz de dormir bem. E aí Salomão, então, ele pinta um último quadro aqui, que pode muitas vezes nos trazer insegurança. Ele fala, relembrando dos nossos projetos,
da questão da proteção, da provisão, e agora ele chega na família. Nós leremos o verso 3 a 5, quando ele diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Meus irmãos, assim como as outras áreas da nossa vida, na questão da nossa família, dos nossos filhos, nós também somos dependentes do favor de Deus. É isso que Salomão está falando. Salomão diz que filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. Nas sociedades daquele tempo, do Oriente, quanto mais filhos você tivesse, era melhor. Quanto mais filho, mais favorecido por Deus você era. Uma cultura bem diferente do nosso tempo, né? Eu estava pensando nisso, né? Hoje a pessoa casa e aí ela fala: e aí, quantos filhos que a gente vai ter? Vamos ter 2. 2? 2 tá bom, acho que é um bom número, né? Aí passa um tempo: não, vamos ter 1. Acho que um tá bom, né? Suficiente, né? Não, foi o seguinte: vamos ter um cachorrinho, um gatinho que tá ótimo, né? Não precisa de filho, não. Gente, nós temos que tomar cuidado para nós não sermos moldados pelo espírito do nosso tempo. Não estou falando que nós temos que voltar lá como no Oriente e ter 10, 12, 15 filhos. Os tempos mudaram. Mas nós não podemos olhar filhos como um peso na nossa vida. Filhos, o que Salomão está falando é que eles são herança e são uma recompensa que Deus dá. A nossa cultura, muitas vezes, não olha dessa forma, porque nós vivemos numa cultura de quê? De controle. Eu quero ter controle da situação. Eu quero ser autossuficiente. Eu quero ter muito prazer. E aí os filhos vêm e eles tiram o nosso controle muitas vezes. E eles tiram muitas vezes a nossa autossuficiência. Eles bagunçam às vezes nas dinâmicas da nossa vida. E aí a gente trata filho como se fosse um problema, um gasto, algo a ser resolvido, um entrave para a realização dos nossos sonhos, dos nossos planos. É claro que existem situações, e muitas vezes eu converso com pessoas que é visível que não querem ter filhos porque elas não querem ter o trabalho. Porque senão eu não vou poder viajar. Porque senão eu não vou poder comprar uma outra coisa. Porque senão eu não vou... Essa não é a visão bíblica de filhos. Filhos são bênção do Senhor. Filhos são herança que o Senhor dá. Filhos não são gastos. Filhos são bênção. E nos dias de Salomão, isso ainda era mais acentuado. Os filhos naquele tempo, eles iriam garantir a continuidade da família. Os filhos seriam a garantia da aposentadoria dos pais na velhice. Naquele tempo não tinha plano de saúde, não tinha aposentadoria, então quem ia cuidar dos pais na velhice? Os próprios filhos. Uma família grande também trazia proteção. Quando ele fala no último que ele não seria envergonhado quando enfrentasse os inimigos no tribunal, naquele tempo, quando você tinha um problema com alguém, você ia para a porta da cidade e lá, diante dos anciãos, você resolvia a questão com outra pessoa. Alguém te acusou de alguma coisa, você ia lá resolver aquela questão. Imagina você chegando com 2 filhos, e aí imagina outro cara chegando com 8 atrás. E aí, qual que é o problema? Aí você, opa, né? Peraí, né? Então, os filhos, eles traziam também essa função de proteção. Agora, em última análise, o que Salomão está dizendo é que filhos não são realizações nossas, eles são dom de Deus. Desde a concepção, a educação, o ensinamento, tudo, no final das contas, vem de Deus. Nós fazemos o que nos cabe, como todas as áreas da nossa vida, mas nós confiamos em Deus. Eu creio aqui que todos que são pais, ou que ainda vão ser pais, eles vão desejar e desejam que um dia seus filhos tenham um relacionamento com Deus. Nós podemos aplicar aqui essa verdade. Como pais, nós queremos que os nossos discípulos, esse deveria ser o objetivo de todo pai, antes de falar assim, eu quero que meu filho seja um engenheiro de tal lugar, eu quero que ele seja uma boa pessoa, nós devemos falar assim, eu quero que meu filho seja discípulo de Cristo. Eu quero que ele ame a Jesus mais do que tudo, que minha filha seja uma seguidora de Cristo. O que nós devemos fazer? Eu, como pai, eu tenho que me empenhar, eu tenho que orar com meu filho, minha filha, eu tenho que ensinar desde pequeno a eles as Sagradas Escrituras, tenho que trazer a igreja, apesar desse momento que não está dando, mas tenho que trazer a igreja, tenho que fazer da minha casa o primeiro ambiente de fé, a primeira igreja dos meus filhos.
Mas a verdade é que mesmo fazendo tudo isso, nós não podemos salvar os nossos filhos, a não ser que Deus se revele a ele. Nós dependemos de Deus. Nós devemos confiar em Deus. Tem pais que muitas vezes parecem pairar sobre seus filhos o tempo todo, se envolvendo nos seus problemas, preocupados, como se isso fosse garantir alguma coisa aos seus filhos. Mas se nós formos sinceros, nós não temos como garantir a saúde e a felicidade dos nossos filhos. A verdade é que a menos que o Senhor entre na vida deles, toda a nossa vigilância será vã. O que nós devemos fazer? Entregar os nossos filhos a Deus. É a única maneira que nós temos de guardá-los. Filhos prósperos e felizes, no final das contas, eles são dons de Deus também. Concluindo, meus irmãos, o que esse precioso texto nos ensina em relação a todas essas áreas da nossa vida que podem trazer inquietação? Que talvez, eu tenho certeza que numa dessas áreas você possivelmente está lutando nesse tempo. Ela nos ensina que nós precisamos viver a vida na sua plenitude. Nós devemos trabalhar duro, nós devemos nos empenhar, mas nós devemos também desfrutar de todas as alegrias que essa vida nos dá. Devemos ter uma confiança sossegada naquele que é o realizador de tudo. Devemos trabalhar sim com afinco, mas confiando que a provisão final vem de Deus. Tem uma frase do John Piper que resume bem esse pensamento. Acho que fecha tudo isso que a gente está falando. Ele fala assim: este é o mistério da vida cristã. Nós lutamos, nós trabalhamos, nós buscamos. Mas quando terminamos, dizemos: não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Foi a graça de Deus em mim. Agora, se isso é verdade para o mundo material, se isso se aplica a essas coisas materiais, quanto mais a questão da salvação da nossa alma, nós podemos aplicar isso também à nossa salvação. É em vão nós trabalharmos para a nossa salvação, é em vão nós trabalharmos para o perdão dos nossos pecados, em vão nós buscamos a redenção por nós mesmos. Foi Cristo Jesus quem nos deu todas as coisas, e nós devemos confiar nele. Qualquer esforço humano para a salvação é inútil se Cristo não descesse dos céus e habitasse entre nós. Nós podemos confiar que o Deus que provê o pão, o Deus que provê o sustento, o Deus que provê a proteção, Ele também vai prover a nossa salvação, Ele cuida disso, Ele cuida da nossa salvação. Eu termino com o texto de Romanos 8:32, quando Paulo fala: aquele que não poupou o próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Eu vou ler isso mais uma vez, eu queria que você fechasse seus olhos e a gente vai orar. Ouça com fé a palavra do Senhor. Aquele que não poupou o próprio filho, se Deus não poupou o seu próprio filho, Jesus, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O que você precisa do Senhor nessa noite, nesse dia, nessa manhã? O que você precisa do Senhor? O que você depende do Senhor? Qual é a área que está trazendo inquietação para você? São os seus projetos? Ansiedade com amanhã? É a provisão? É o medo que o assola? Ouça a palavra do Senhor. Se Deus entregou o seu próprio Filho por nós, o que Ele não nos daria graciosamente? Confie nessa promessa de Deus. Presente diante do Senhor, coloque diante dEle a tua ansiedade e confie que tudo vem dEle. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é Deus bondoso, Pai. Tudo vem do Senhor, Pai. Nos ensine, Deus, a descansar em Ti, Pai. Deus, nos ensine a colocar as nossas ansiedades diante do Senhor, Pai. Temos vivido dias terríveis de ansiedade, de medo, Pai, de insegurança, de incerteza na face da terra, na nossa cidade. Nós queremos pedir que o Senhor aumente a nossa fé no Senhor, Pai. Nos ajude a crer no Senhor, nos ajude a crer na Tua promessa. O Senhor é o Deus que está conosco, o Senhor é o Deus que nos promete a provisão, o cuidado. Obrigado pela salvação que nós temos em Jesus, o bem maior para as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.